Você falou a questão de segurança jurídica. E aí, já que estamos num momento aí bem delicado, passamos a reforma tributária, o texto da reforma na Câmara, agora vai para o Senado, provavelmente será votado em agosto. E a gente sabe que a legislação brasileira é um manicômio tributário, tem esse problema. Muitas vezes as empresas de fora têm essa resistência, porque não conseguem entender toda a burocracia, a nossa legislação. Encarece o processo, não tem segurança. E aí, a frente, por exemplo, tomou alguma posição, algum um posicionamento em relação ao texto da reforma tributária, Priscila? Na verdade, a reforma tributária ela sempre passa por vários governos, né? Todos os governos novos, eles querem mexer na reforma tributária, porque é uma forma de atrair o holofote para a população em relação ao que vai ser feito. Normalmente, quando passa na Câmara dos Deputados, os senadores eles podem reformular as ações que são constituídas ali. Então, de fato, não existe um envolvimento nosso em relação aos interesses legislativos que são feitos dentro da nossa nação, da estrutura nacional. O nosso interesse é interferir sempre quando a gente pauta a atração de investimentos, né? Investimentos, só essa é a minha dúvida, de países ou países e empresas estrangeiros? Países e empresas. Tá. Então, se a gente tem... a gente é igual juiz, né? Se existe alguém que vem e nos pede para poder resolver uma ação pontual, então nós trabalhamos em cima dessa ação pontual. A gente não vai buscar, a gente fica um pouco na inércia, recebendo apoios e interlocuções internacionais para a gente poder dar sequência a um processo técnico. Então, nós tivemos até uma boa experiência na época do caso Ceitec, né? Que é uma empresa de microcomponentes, isso do governo anterior, que eles queriam liquidar a organização. E nós queríamos transformar em sociedade mista, porque ela tem hoje o que, se vocês perceberem, na época da crise econômica, por conta do Covid, os automóveis ficaram sem entregar por conta dos microcomponentes que o Ceitec faz no Brasil. Mas, quando nós fomos levantar isso junto ao Tribunal de Contas, nós identificamos que já existia uma liquidação dos funcionários. A empresa ela só estava ali sendo aguardado e sendo protegido através da sala limpa, que fica lá no sul do país. E essa sala limpa que eles falam é uma sala que custou alguns milhões e quase bi aos cofres públicos, né? Então, nossa maior preocupação era desativar essa sala limpa, né? Então, nós fizemos todo um trabalho apartidário. O senador, na época, era oposição do governo da época, e ele, de forma apartidária, ele sentou com a gente para poder discutir, porque existia um interesse de investimentos estrangeiros. E aí a gente pergunta também, mas como que esse investidor conhece o Brasil? Hoje você não tem um portal único no Brasil, onde você pauta as informações e você identifica se aquilo é rentável para investimento ou não. Aí ele entra no Google, naquele famoso Google, e coloca lá Ceitec, aí fala, Tribunal de Contas bloqueia o caso Ceitec. Ministério do Trabalho bloqueia as ações. Partidos estão contra porque está diminuindo a capacidade de trabalhistas que vão para a rua. Mas, na verdade, é o seguinte, qualquer empresa internacional, quando ela tem interesse de investir no Brasil, ela não vai simplesmente desativar uma estrutura, mandar funcionários embora. Isso não existe. Toda empresa que tem compliance, ela vai manter os funcionários, vai passar por um período de transição para depois identificar realmente aqueles que têm interesse em trabalhar, outros não, que naturalmente eles acabam saindo da estrutura da empresa por falta de rendimento e de técnica ou até mesmo de reciclagem, entendeu? E as empresas reciclam as outras pessoas. Então, não existe a possibilidade de uma empresa vir para cá e trazer todos os funcionários de fora, né? Então, eles acabam capacitando os funcionários de dentro para poder ampliar. Então, mas existe a política, né? A política tradicional que vai contra o sistema para poder ali buscar uma
um posicionamento político mais adequado. Que também não é ruim, porque a política no país funciona dessa forma, né? Eu acho que é o pluripartidarismo que traz a democracia. Se a gente simplesmente, cada governo engole todas as informações que são passadas e aprova tudo, sem ter um mínimo de discussão, eu acho que não tem democracia. O que a gente vê muito também é o governo interrompendo um trabalho de governos anteriores, né? Sempre tem assim. Então, a gente tem uma quebra de tempos em tempos no Brasil. Por isso que é interessante a figura do Senado Federal, que são 8 anos. Sim. É um dos aspectos que a gente tem trabalhado e comentado com investidores internacionais, principalmente com as embaixadas, que o Senado Federal ele tem essa competência legislativa, ele traz segurança jurídica pelo tempo de 8 anos de mandato. Então, isso a gente consegue manter ações que às vezes são interrompidas por conta da política. E no futuro eu acho que tudo vai ser alinhado, eu acho que tudo é uma construção. Eu acabei de falar que o nosso país passou por um militarismo de 1923 até 88. Depois a gente teve essa abertura também da democracia, até mesmo da censura. E agora a gente está pautando por uma harmonia de interesses junto à política, junto à sociedade civil, que eu acho que a sociedade civil tem que começar a assumir o protagonismo dentro da política, cobrando daquele que ele votou, buscando não só meter o pau e falar mal dessas entidades, mas procurar buscar capitais políticos importantes, porque temos hoje muitos profissionais na política que fazem um trabalho de excelência. Então, o Brasil, ele precisa, e eu falo aí, minhas amigas, que vocês têm que acreditar no nosso país como eu acredito. Eu só entrei nessa porque eu acredito no meu país, eu amo o meu país, eu quero o melhor para o meu país. Então, quando você faz isso, você quebra a corrente da decepção, a corrente negativa e começa a transformar a política do país na corrente do bem. Então, essa é a minha missão.